Mas Bear havia ganhado mais do que um acervo de museu. Para lidar mentalmente com a guerra, ele despertou um amor inato pela interação com a tecnologia. Uma habilidade que o levou para a Sanders Associates em 1958. Na época, os eletrônicos serviam para defesa. E Ralph Baer era um jovem engenheiro que trabalhava ali com formação em tecnologia da televisão. Baer foi contratado para desenvolver tecnologia militar para a Guerra Fria. Mas em seguida começou a trabalhar com a caixa marrom. Era o protótipo do primeiro console caseiro de jogos, o Magnavox Odyssey. A caixa vinha com 7 jogos diferentes e permitia a ligação de diferentes acessórios. Nós produzimos um jogo que era fascinante e ele sobreviveu. Pode ser jogado até hoje porque ainda é divertido e usa somente símbolos rudimentares na tela. Vamos usar uma estratégia conservadora e ver no que dá. Vou tentar a jogada inglesa. Ups, droga. Ralph Baer mudou para sempre a maneira como o mundo vê a televisão. E assim como aconteceu com os pioneiros, toda a diversão era financiada por dólares norte-americanos. Quem trabalha em empregos sérios e tecnológicos está sempre em busca de diversão no trabalho. E foi assim que o videogame nasceu. Alguém resolveu brincar com o osciloscópio e acabou inventando o tênis para dois. E o Ralph Baer, principalmente, que trabalhava em um ramo tão sério, eu imagino que de vez em quando ele parava um pouco para curtir toda aquela tecnologia com que trabalhava, em vez de usá-la apenas para destruição. Como qualquer outra indústria tecnológica de hoje, a indústria do videogame não existiria se não fossem as Forças Armadas. Foram os militares que investiram em pesquisa com computadores na Segunda Guerra Mundial para calcular trajetórias de mísseis, por exemplo. A indústria do videogame e as Forças Armadas estão juntas desde o início. Ok, I got you. Driver up, fire. No final dos anos 60 e início dos 70, o movimento da contracultura fez surgir uma nova geração de empreendedores do videogame. Nolan Bushnell, fundador da Atari, foi um dos primeiros. Foi a era de Aquário. Nós queríamos construir uma nova ordem mundial baseada em amor, harmonia e coisas desse tipo. Isso fez parte da ética da Atari no começo. Foi por causa da nossa juventude e também por causa da cultura em voga que era correr o risco. Havia uma conversa de que poderíamos morrer a qualquer momento. Havia uma atitude de aproveitar a vida ao máximo e de não deixar nada para amanhã. Nós fazíamos parte dessa cultura. Por que não fazer o mesmo? Quando se discute quem foi o criador do videogame, existe muita controvérsia, mas ninguém discute quem criou o negócio do videogame, a indústria do videogame. Foi Nolan Bushnell. Ele foi o primeiro cara a dizer: "Ei, a gente pode ganhar dinheiro com isso." Bushnell incumbiu o antigo colega Al Alcorn de programar o primeiro fliperama eletrônico. Ele me passou um primeiro projeto que era desenvolver um jogo simples de ping-pong com uma bolinha em movimento para marcar pontos e me contou que tinha um contrato com a General Electric. Mas, na verdade, ele não tinha contrato nenhum. Eu queria incentivá-lo. Eu queria que ele não pensasse que aquilo era só um treinamento. O incentivo deu certo e o protótipo do Pong ficou pronto. Quando consegui um jogo que funcionava muito bem, Nolan disse que precisava ter som. Especificou que queria o barulho de uma multidão torcendo. E alguém disse que queria vaias quando o jogador perdesse. Eu não fazia ideia de como conseguir isso. Eu já tinha estourado o orçamento e a máquina já tinha chips demais. Eu comecei a cutucar um fio de amplificador no circuito até descobrir ruídos que pareciam adequados. E conectei os fios neles. Só precisava de meio chip para obter esses sons. E então eu mostrei ao Nolan. Ele terminou em 3 dias. Eu fiquei espantado. Ele era muito competente. A gente mudou só uma coisinha. Dependendo da parte da raquete que batia na bola, o ângulo mudava. E de repente um jogo meio chato se transformou em um jogo pra lá de divertido. Aquela pequena alteração foi uma mudança da água pro vinho.
A Atari lançou o Pong no mercado mundial em 1972. Assim nascia a indústria do videogame. Pong foi o começo de tudo. Pong foi o primeiro videogame que as pessoas podiam jogar fora de um laboratório científico. Eu escrevi as primeiras instruções para o Pong, que eram: primeiro passo, inserir a moeda. Segundo passo, a bola é sacada automaticamente. Terceiro passo, não deixe a bola escapar para fazer pontos. Era só isso, muito fácil de jogar. O pessoal da minha época se lembra da primeira vez que jogou Pong, da mesma forma que as pessoas se lembram do assassinato de Kennedy, porque tínhamos o poder do pixel. Don't watch television tonight. Play it. Foi criado em um pub em Liverpool, na Inglaterra, e o meu pai, um belo dia, apareceu com um móvel bem grande que 2 caras estavam carregando para dentro do bar. Era desse tamanho. Claro que era o Pong, o ancestral de todo videogame. Outra coisa estranha do Pong é que era um jogo para 2 pessoas. Precisava de 2 jogadores. Não dava para brincar sozinho. Pong era um tipo de competição parecido com pedra, papel e tesoura. Era um jeito diferente de competir, de derrotar alguém e de provar que você era o maioral. Foi bem no início do movimento de liberação feminina. Women and all the minorities, that all of us must stand up together and say no more. Maybe the men aren't ready for it, but the revolution is on. The women of America are marching. More of them in the East than anywhere Era else. aceitável que as mulheres recém-liberadas entrassem em um bar e dissessem: quer jogar Pong? Eu pago. As mulheres têm uma coordenação dos músculos pequenos melhor do que a dos homens. Por isso, as mulheres jogavam Pong, em geral, melhor do que os homens. Foi a primeira vez, em muitos casos, que numa situação de igualdade, uma mulher podia vencer um cara. Para falar a verdade, as mulheres passaram a poder frequentar bares e ganhar dinheiro. Eu acho que o Pong surgiu numa época em que os Estados Unidos estavam passando por um momento histórico meio grave. Havia o Vietnã, o movimento pelos direitos civis e outras coisas. A década de 70 hoje parece muito mais frívola do que a de 60, que foi um período muito intenso. Mas eu não acho que os videogames tenham criado essa sensação de frivolidade. Acho que isso foi apenas o sintoma de uma tendência que as pessoas tinham de se recolher mais em casa e de convidar os amigos. Todo mundo estava meio sério e preocupado. Acho que essa é uma análise mais justa da época. Mesmo que tudo no mundo fosse perfeito, ainda haveria necessidade de diversão. O jogo faz parte da natureza dos mamíferos de todas as espécies. Cachorrinhos brincam, macacos brincam, seres humanos brincam em todas as partes do planeta. A gente brinca junto com os outros. Higginbottom, Russell, Bear, Bushnell, estes pioneiros, conscientemente ou não, canalizaram os nossos medos coletivos para suas criações virtuais. Era evidente que o mundo era maçante e o videogame se tornou a perfeita arma de distração em massa no mundo inteiro.